E ontem, na capital holandesa de Amsterdã, vários torcedores israelenses, isso deu o que falar nas redes sociais, algumas imagens ali chocantes, foram agredidos numa confusão depois do jogo de futebol da Liga Europa, uma das principais ligas futebolísticas ali do velho continente. Só para vocês terem uma noção, 5 pessoas foram hospitalizadas e mais de 60 detidas. Então, realmente, foi uma insanidade ali que acabou tomando as ruas da bela Amsterdã. Inclusive, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que trata-se de um ataque antissemita e que teve essa inspiração. Mano Feira, você acompanhou essas imagens? Está sabendo? Acompanhei. É uma situação muito triste, onde a gente vê a guerra e o conflito da faixa de Gaza sendo espalhado e contaminando o clima e gerando violência em outros lugares do mundo. Há relatos de que houve, ao longo da partida e antes da partida, cânticos de provocação, tanto de um lado como do outro. Um lado gritava cânticos quase que a favor do Hamas e o outro, basicamente, falando na eliminação completa dos palestinos. É muito triste que a gente veja o antissemitismo e a intolerância sendo espalhados ao redor do mundo, ganhando, mais uma vez, evidência. Esse é um fenômeno antigo, muito anterior à própria criação do Estado de Israel. O antissemitismo é uma praga que acompanha a humanidade desde sempre e que, infelizmente, este conflito tem feito aumentar e gerar casos assim de violência ao redor do mundo. Inclusive o Ajax, que a gente está falando, né? Super time da Holanda. O principal ídolo do Ajax é o grande, o titã Johan Cruyff, né? E Johan Cruyff está para o Ajax, assim como o Pelé está para o Santos, Garrincha para o Botafogo, Zico para o Flamengo e por aí vai. Agora sim, estamos de volta para você também que está nos escutando. E o tema da vez foi a onda de violência ali, os conflitos entre torcidas organizadas em Amsterdã, capital holandesa, tudo ali em torno de cânticos antissemitas, tentando colocar, enfim, os adeptos ali do Ajax, que tem uma longa tradição ali com símbolos, cânticos, exaltando os tais super-judeus. E o próprio Johan Cruyff, apesar de não ter origem judaica, ele teve vários parentes dele que morreram no Holocausto. Então, ele sempre foi muito aliado à comunidade judaica e, obviamente, ele é endeusado pelos adeptos ali do Ajax. Vale a pena mencionar que isso já vem de algum tempo, né? Teve até em maio do ano passado, ali no metrô de Amsterdã, vários torcedores ali presos por cantos antissemitas. Agora eu quero te provocar, Jess, no sentido de que isso estar acontecendo numa metrópole tão, assim, outrora pacífica como Amsterdã, é um pouco reflexo também das políticas de imigração suicidas da própria Europa? Sim, acho que nós vemos políticos, o Orbán, a gente vê muitos políticos na Europa, o próprio Meloni, muita gente que fala sobre a questão da imigração. O Geert Wilders da Holanda, também, inclusive. Também fala muito. Então, existe um discurso muito anti-imigração não endereçado. E isso é perigoso, né? Porque você não está lidando com o problema, você não está lidando com a crítica social e com o que a população quer. Mas, assim, André, a realidade é que os jogos de futebol na Europa, a gente vê exemplos muito grandes de situações racistas, inclusive na Espanha, com o Vini Júnior. Na Inglaterra, a gente vê também. Então, a gente vê que é um ambiente em que parece que se quer tirar e provocar o pior e atacar da forma mais vil. E o antissemitismo é essa forma vil. Então, mais de 60 pessoas foram detidas por conta do conflito, por conta de tudo que aconteceu ali. Pessoas foram hospitalizadas. Então, foi algo muito grave a ponto do primeiro-ministro de Israel ter que se envolver e enviar 2 aviões para retirar os torcedores que estavam lá, os israelenses. E nos depoimentos nas redes sociais, ali no Twitter, muita gente falando, muitos judeus preocupados, falando que estavam escondendo traços específicos, tirando os adereços por conta disso. Então, é, de fato, assustador. É assustador que esse tipo de violência esteja acontecendo num continente que foi palco do maior absurdo, da maior chacina em relação a esse povo que foi o Holocausto. David Palumbo, a gente viu outro dia aqui também o confronto mancha verde palmeirense, máfia azul cruzeirense. A gente sempre traz aquele ditado, né, que aqui no Brasil parece que política é futebol, futebol é religião e religião é política. Mas também a gente percebe que talvez esse sentimento se aplica também à Europa agora. David.
Não, a gente você é torcedor botafoguense, vai em todos os jogos, tudo. É tão gostoso você assistir a partida, você torcer. Arrepia só de lembrar quando eu tô no estádio, torcendo pelo meu Corinthians. Então, assim, ver ambientes que seriam para entretenimento sendo usados num contexto de brigas, né? Então, é lamentável isso. É uma desgraça e o pior é esse flagrante antissemitismo sempre disfarçado e sendo um belo pano passado sob ali o manto do antisionismo, né? Mas, no fundo, é sempre isso. Você falou de política e futebol. Aqui nós temos as torcidas organizadas, que eles têm um viés político dele. A Gaviões tem um viés Paulo, político. só aproxima o microfone um pouquinho. A Gaviões tem o viés político e ideológico dela. A Mancha Verde também tem o integrante que está preso, era assessor de um vereador. Então, para você ver, e quando tem as eleições, eles colocam esse vereador lá com o número e sai distribuindo o panfleto verde. Ou seja, está muito ligada à política e principalmente essas torcidas organizadas, né? O que a gente não pode aceitar é uma imbecilidade como essa. É a prova de que a imbecilidade não tem limite, né? Aqui no Brasil foi muito pior, né? Torcedores da Mancha Verde pegaram uma barra de ferro e mataram um torcedor. Entendeu? Esse inquérito está sendo tocado pelo delegado César Saad, é um delegado muito experiente no ramo do futebol, dessas brigas de torcidas organizadas, e ele já apresentou resultados, já tem gente presa, mas tem que ficar preso, o judiciário tem que fazer sua parte, não pode daqui a pouquinho vir, vem um benefício porque ele era trabalhador, assessor de vereador e soltar. Não, é muito grave o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Olha essas imagens. Essa conexão da torcida do Ajax, que é a superpotência futebolística da Holanda, já vem desde a virada ali do século XIX para o século XX. O Ajax ali começou num bairro que tinha muitos judeus e por isso que tem toda essa simbologia muito fortemente conectada à torcida. E a gente vê, por outro lado, sinceramente, todo mundo tem que aplaudir e não ser doido de negar a imigração em si. Mas, desculpa, imigração sem assimilação, ou seja, a pessoa realmente respeitar o mínimo dos costumes e das tradições locais, significa uma invasão e a gente vê a Europa esse caldeirão aí, enfim, esse barril de pólvora. Eu discordo desse diagnóstico aí, porque o antissemitismo, infelizmente, foi uma praga na Europa antes dos fenômenos de imigração. A gente não pode esquecer que o nazismo ocorreu numa Alemanha que desejava o purismo e não era contaminada pela imigração. Então, o antissemitismo, infelizmente, é um fenômeno mais arcaico e que está presente no mundo inteiro. Não acho que seja causado pela imigração, não. É claro que a imigração precisa ser debatida, a gente precisa pensar como fazer com que a imigração não cause traumas sociais, como vem causando em alguns países europeus. Essa é uma questão. Agora, o antissemitismo na Europa, infelizmente, é um fenômeno muito antigo. Você está certo, vem desde longe, mas a gente vê ele mostrando as suas garras e os seus dentes da pior maneira possível, assim, de uma forma cada vez mais intensa. Não. E isso acaba espraiando para o futebol, que deveria ser um momento de lazer máximo. Mas, enfim, eu acho 2 pontos aqui. Eu acho que o conflito atual impacta nisso, até por conta das críticas que estão surgindo a Israel pela postura na faixa de Gaza, que ressoam para uma comunidade muito forte dentro de uma Europa hoje, que é uma comunidade também de imigrantes que vêm do Oriente Médio. Acho que isso é um fato. Mas quando a gente olha para o início, o que muita coisa tem indicado é que teriam arrancado uma bandeira da Palestina livre e que isso teria dado ensejo a uma parte do conflito. Ou seja, tem um pano de fundo aí muito político dentro disso e aqui faço votos. Acho que arrancar uma bandeira num espaço de liberdade está errado. Ainda mais se você está na casa ali de outra pessoa. Então, acho que esse ponto cultural é importante. Mas, quando a gente olha para a situação da Europa, tem muito grupo supremacista na Europa. Muito grupo racial, cultural, em várias frentes. É um continente onde sinceramente, esse âmago de maldade, de achar que você é bom porque você é europeu, berço do iluminismo, todas essas baboseiras, é muito presente. Então, existe muita desqualificação, às vezes, de uma família que está ali na terceira geração de imigrantes e quer desqualificar, porque você não é europeu de verdade. A gente viu isso com a seleção francesa. Ali, quando eles ganharam até vários eventos do futebol. Quando perde, não é europeu de verdade. Aí, quando ganha, é europeu. Então, assim, ali também tem muito grupo supremacista. Contra judeu, contra preto, contra tudo que for diferente do que eles acreditam que a cultura é mais pura europeia. Então, isso também é muito problemático. A gente sabe como certos rótulos que são repetidos de forma... como uma metralhadora giratória de rótulos tipo fascista,
racista, extrema-direita, que a gente vê ser usado tanto, de forma irresponsável, e por assim vai perdendo valor na cabeça das pessoas, eu acho que se tem algum alvo que esses votos deveriam ser mirados, e aí sim de forma corretamente, são sim essas células supremacistas que existem na Europa, principalmente. Claro que em algum grau, casos super isolados nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Ásia, enfim, tem, mas majoritariamente, Europa, com certeza. E eu acho que o ponto essencial é como cultivar a tolerância. A ideia de que você não precisa amar a manifestação ou a cultura alheia, você precisa tolerar, você precisa ser capaz de lidar com o fato de que vai ter alguém com a bandeira que você não gosta, vai ter alguém com a religião que você não gosta, e tudo bem, viva a sua vida e deixa o outro viver a dele. O André mesmo não agrediu nenhum flamenguista. Ele é um exemplo de empatia. Ainda. Tô brincando. Um abraço aí ao Rodrigo Vinga, meu mulambo preferido. 11h.